Graça e paz, amados, mais uma vez, as pessoas que nos visitam pela primeira vez, você está aqui conosco, quão grande é importante a sua presença. E vocês todos estão aqui, muito obrigado por tirar um tempo para estar aqui conosco, glorificando a Deus juntos, amém? Obrigado pela sua presença, estarmos juntos em nome de Jesus. Enquanto os pais estão lá, olhando as crianças, fecha seus olhos assim um pouquinho. E você vai falar uma canção que é oração. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo que não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Esse é o nosso papai, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Marcos 9. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9. Eu quero estar lendo com os irmãos do versículo 14 até o 27. É um pouquinho extenso, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção na leitura, por gentileza. Vamos lá? Quem não achou pode olhar para o telão. E vamos acompanhar então a leitura. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo, ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Parecia como está meio bipolar aqui, né? Eu creio, mas me ajuda na falta de fé. E continuou: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Até aqui, vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Quero pedir que o Teu Espírito Santo possa continuar ministrando em nossos corações, em cada um aqui de forma especial. Eu sei, Pai, que o Senhor quer falar, o Senhor quer ministrar em nossos corações. Então ministra. Eis-nos aqui, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem que eu quero trabalhar com vocês hoje é de quem é a responsabilidade de crer. De quem é a responsabilidade de crer. Quando nós vamos ler a palavra, nós temos que entender não apenas o contexto que essa palavra foi escrita, mas também toda onde Jesus estava se localizando, o que estava acontecendo naquela hora. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai trazer para nós também algumas lições e alguns princípios que nós temos que trazer para as nossas vidas no tempo atual, que se chama hoje. E vamos entender um pouco o contexto. Jesus tinha chamado então os seus discípulos, para estar no monte, leva consigo três discípulos para estar no monte. E nesse monte Jesus estava orando. E de repente Jesus é transfigurado na presença desses discípulos. E os discípulos veem Moisés e veem Elias, para tipificar que Jesus é maior do que os profetas, né? Que Jesus também é maior do que, do que a lei. Mas então aí eles veem que Jesus glorificado, as suas vestes bem lúcidas, tão que nenhum lavadeiro poderia branquear. E os discípulos ficam empolgados e falam: mestre, vamos ficar aqui, vamos construir uma tenda, aqui, vamos ficar por aqui mesmo, está muito bom, está muito legal. Mas Jesus, após orar, ele vai descendo do monte onde ele estava orando. Jesus fala para ele: olha, eu não quero que você conta para ninguém não, o que aconteceu aqui, vamos ficar entre nós. E os discípulos ficam entre eles. Mas ao descer do monte, Jesus observa um movimentar diferente. E os escribas estavam em cima dos discípulos de Jesus. E lá fala a palavra de Deus que eles estavam discutindo com os discípulos de Jesus. E Jesus, como parece um bom paizão, chega lá no meio e fala assim: epa, ei, o que você está discutindo com meus discípulos aí? O que está pegando? Em outra palavra, o que está pegando aí? Lógico que Jesus sabia. E de repente, no meio da multidão, nem é os escribas que falam e nem é também os discípulos. Mas no meio da multidão sai um homem que era o pai do menino. E o pai do menino então responde a pergunta do que estava acontecendo. E ele fala: eu trouxe o meu filho, ele tem um problema sério, e eu cheguei aqui, o Senhor estava no retiro espiritual orando, mas como o Senhor não estava, eu apresentei o problema para os seus discípulos, eu pedi ajuda para os seus discípulos, mas eles não puderam atender. Em outras palavras,
os seus discípulos não conseguiram resolver o meu problema. E aí, de repente, eles vão levando o menino até Jesus. E ele fala: então traga o menino aqui. E quando está chegando agora para apresentar o menino a Jesus, o menino então ele passa mal. Ele manifesta o espírito imundo que estava atuando nele. Ele fica endemoniado. E Jesus então, ele agora começa a trazer uma narração interessante que nós vamos entender. A grande questão é: de quem é o fracasso de não resolver o problema? Dos discípulos? De Jesus? Mas Jesus ia resolver o problema, correto? Sim, amém ou não? Ele ia resolver. Mas Jesus, ele falou: olha, até quando eu vou ter com vocês, geração incrédula? Até quando eu vos sofrereis? Ele chama a responsabilidade a uma geração. Ele fala: isso me fere quando vocês não crer, para que o milagre possa acontecer. Mas vamos lá. Então traz o menino. E o pai do menino fala: se tu podes. Se tu podes. Agora o pai está então tirando a responsabilidade que outrora ele havia colocado sobre os discípulos. E agora ele lança essa responsabilidade a Jesus. Sabe aquela brincadeirinha de batata quente? Eu sei que muitos aqui não tiveram essa experiência, mas na nossa época aqui a gente fazia umas fogueiras e colocava umas batatas para assar na fogueira, na brasa, e é uma delícia. Eu sei que essa geração não experimentou muito isso, né? Mas aí a gente desenterrava a batata. E a batata, né, Mandalto? Você já experimentou isso, né? E a batata ficava quentona, manos. E a gente queria tirar a batata daquela casa, aí não aguentava, jogava a batata para o outro. E jogava, e o outro falava assim: opa, jogava para o outro. Então era a brincadeirinha da batata quente, até a batata esfriar e a gente conseguir descascar ela e comer. Uma delícia, tá? Geração de hoje, cuidado para não se queimar. Não vai fazer isso. Por favor. Por favor. Né? Então, por favor, tenha alguém para estar te auxiliando, por gentileza. Então, de repente, ele lança essa questão: se tu podes. E Jesus fala para ele: olha, se tu podes. Jesus devolve agora a responsabilidade de volta para o pai, joga a batata para o pai. Tudo é possível ao que crê. Em outras palavras, Jesus está falando: olha, se você está jogando a responsabilidade de crer na minha pessoa, se você está jogando a batata quente para mim, ou você jogou primeiro para os meus discípulos, e agora você fala: se tu podes, você joga a batata para mim de novo, eu vou te devolver a batata quente. Espera lá. Não é porque Jesus não pode, mas a responsabilidade de crer não era de Jesus. A responsabilidade de crer estava no Pai. Observa. A responsabilidade de acontecer algo na vida das pessoas não está em Jesus. A responsabilidade do milagre acontecer na sua vida não está em Jesus. A responsabilidade do milagre acontecer em nós está em nós. Porque nós sabemos que Jesus tem todo o poder. Nós sabemos que Ele opera. Nós sabemos que Ele ressuscita mortos. Nós sabemos que Ele dá visão aos cegos. Nós cremos que Ele dá audição aos surdos. Nós cremos que Ele faz paralítico andar. Nós cremos que Ele tem um poder. E Ele tem poder. Ele é todo poderoso. Ele é o próprio Deus encarnado.
E o Verbo se fez carne. Todo o poder de Deus se resumiu em um nome, que é o nome de Jesus. Ele tem esse todo o poder. Então Jesus, não é que Jesus não iria resolver aquele problema. Jesus quer nos ensinar algo também hoje. Nós temos que entender, amados, olha para mim, que o justo, como diz a palavra, o justo viverá pela sua fé. Não viverá pela fé do outro. Não viverá pela fé do bispo, do pastor, não. O justo viverá pela sua fé. E eu quero que você entenda algo esta noite. Nós só vamos entrar em Deus, nós só vamos conhecer a Deus, e só vamos experimentar a glória de Deus, a sua magnitude, o seu poder, a sua glória, até onde a nossa fé permitir. Só até onde a sua fé alcançar. Deus irá se manifestar na minha e na sua vida, no tamanho da nossa fé. É a nossa fé. Não é que Deus não tem poder, nós sabemos que Ele tem. Nós cremos que Ele tem poder para agir. Mas eu tenho que crer. Então, não se trata se os discípulos não poderiam libertar os meninos, ou se Jesus poderia fazer ou não. A responsabilidade de crer ali estava acima do Pai. Por isso Jesus está dizendo: mas se você crer, tudo é possível ao que crer. E eu te pergunto, de quem é a responsabilidade de crer? Nossa. Hebreus 11, versículo 6, vai falar algo tremendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, e que é o que? Galardoador daqueles que o que? O buscam. Tiago, no capítulo 1, vai falar algo. Se aquele que quer sabedoria, aquele que necessita de sabedoria, esse alguém tem que pedir a Deus. Mas ele fala: peça com fé. Peça com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. E ele fala algo: não pense que tal homem, olha o que ele fala, não pense que tal homem receberá do Senhor coisa alguma. Sem fé, nós não vamos receber nada de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? A responsabilidade de crer não está muitas vezes naquele que ora, mas naquele que recebe. E muitas vezes, por que nós recebemos quando vem pessoas de fora? Porque nós temos fé. A nossa fé é colocada em ação. Não é porque quem opera é a pessoa. E isso, ela vem de uma cultura grega. Ela vem de uma cultura romana. Colocando então a responsabilidade de quem opera como algo que sobrenatural, como se aquela pessoa que orou agora ela é sobrenatural, ela tem mais intimidade com o cara lá de cima, então ela faz, não é isso. Todo homem, presta atenção para mim, todo homem, ele nasce em pecado, e tem a necessidade da salvação, meus amados. Todo homem. Se Deus respondesse à necessidade, eu quero que você coloque isso no seu coração. Se Deus respondesse à necessidade, todo homem estaria salvo automaticamente. Deus não vai responder necessidade. Deus vai responder o quê? A fé.
A Bíblia diz algo, que é pela graça, que nós somos salvos, mediante o quê? A fé. Então Deus não responde necessidade, Deus responde a fé. Quer outro exemplo? O que nos leva a ter salvação não é a necessidade da salvação, é a capacidade que nós temos de crer que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, e que nele e fora dele não há salvação para o homem. É a capacidade de declararmos João: mas todos quantos nele crê, deu-lhes o poder, Deus deu o poder a esses, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Fé. Fé. Fala para o seu irmão, fé. Amém? Se Deus respondesse então necessidades, todo enfermo ficaria curado. Mas não. Se você observar lá em Mateus 8, versículo 13, existia um centurião que estava com um criado enfermo. E ele chega até Jesus e fala: olha, mestre, o meu criado está com o que? Enfermo. E Jesus fala prontamente: eu vou lá para curá-lo. E ele disse: não precisa, porque eu também sou homem dotado de autoridade, e eu sei que apenas basta uma palavra sua e ele estará curado. Você está entendendo? Você está entendendo? E Jesus olha para ele e fala: eu nunca vi fé tamanha desse homem aqui em todo Israel. Você está entendendo? O que eu quero dizer, meu amado, é a sua fé. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem foi curado. E Jesus disse para ele: seja conforme a sua fé. E a Bíblia diz que ele foi curado. O seu servo foi curado. Presta atenção. A responsabilidade de crer é nossa. Vocês entenderam isso, meus amados? Amém ou não? Não tem nada a ver com quem opera. Vou te mostrar como não. Ou seja, quem é o instrumento que ora, tem a ver com a fé. Eu vou mostrar um exemplo para você disso lá em Atos. Eu gostaria que vocês abrissem, colocassem no telão. Atos 14. Atos 14, versículo 8 a 10. Coloca para mim. Para você ver que não tem nada a ver com quem opera, mas pela fé. Vamos lá? Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar de quem? De Paulo, que fixando os olhos nele, vendo o que, meus amados? Vendo que ele possuía fé. Paulo então tem um discernimento. Paulo tem a revelação que aquele homem tinha fé. E o que ele disse então para aquele homem? Apruma-te direito sobre os pés. E o que aconteceu? Ele saltou e andava. Vocês observaram isso? Que quem tinha fé, Paulo estava ali e viu que aquele homem tinha fé. E o objetivo nosso aqui nessa noite é produzir fé na sua vida. E se você começar a gerar fé, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a pregação. Quando você se deparar diante da circunstância, você vai falar: eu não estou vendo, mas eu creio que já está solucionado.
Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Como esse pai desse menino fez. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Então Paulo, vendo que ele tinha fé, fala para ele se levantar e saltar. Mas algo acontece a partir do versículo 11. Vamos lá de novo? Coloca lá para mim versículo 11. As multidões ficaram maravilhadas. Elas ficaram encabuladas. A cultura grega, romana, que estava ali, fazia parte daquele povo que começou a achar que Paulo e Barnabé, eles o quê? Eram deuses. E eles começaram a querer o quê? Fazer sacrifício para eles, de bois. Porque eles agora começaram a colocar crédito em quem opera. E não em quem realiza. Que é Jesus. Olha o que ele diz o versículo 11. Quando as multidões viram que Paulo fizera, gritaram em línguas licônicas, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Continua o versículo 12, por gentileza. A Barnabé chamaram de quem? De Júpiter. E a Paulo de quê? De Mercúrio. Porque era este o principal portador da palavra. E continua, olha o que diz. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas. Agora, o que ele vai começar a fazer? Foi trazendo touros e grinaldas. Queria sacrificar para eles, manos, juntamente com a multidão. Agora Paulo, porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, olha o que eles falam. Rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós. Somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Nós, na realidade, estamos anunciando o Evangelho, para que destas coisas vãs vos o quê? Convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Não lance a glória de Deus a um homem. O homem é apenas instrumento daquilo que você crê. Você está entendendo, meus amados? É instrumento daquilo que você crê. Mas a responsabilidade de crer é sua. Eu posso ver um amém? Então Paulo e Barnabé, eles protestam contra isso. Eles falam que são gentes. Então olha para mim. A fé, a cura, vem de quem recebe oração. E não apenas de quem ora. Nós precisamos entender isso. Caso contrário, seremos igual o pai desse menino. Estaremos diante da responsabilidade que é nossa, diante de alguém que tem o poder da cura, que é Jesus, e vamos perder a oportunidade de recebermos um milagre. Ei, hoje você está aqui diante de Jesus. Não perca a oportunidade. Ele disse, você não entendeu. Hoje Jesus está aqui. Não perca a oportunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus está aqui no nosso meio. Ele quer operar na sua vida. Leve a Ele agora a sua fé. Recha la manaia.
leve a Ele. Pare de transferir para quem prega, para o pregador. Pare de transferir para o seu discipulador. Pare de transferir para o pastor. Pare de transferir. Se você crê, tudo é possível ao que crê. E Jesus então leva a responsabilidade para o pai do menino. Então, o pai do menino toma a responsabilidade. Ei, olha para mim. Nós temos que decidir crer. A fé também é decisão. Eu decido. O pai agora exclama com lágrimas. E ele fala, agora ele sabe. Ele fala, eu creio. Eu creio até aqui. O que eu queria era só de trazer. Mas agora eu sei que o problema está em mim. E agora em lágrimas ele fala, ajuda-me na minha falta de fé. E em outras palavras ele diz, eu sei que a responsabilidade de crer é minha. Eu sei. Mas agora eu decido crer, Jesus. Entenda. A fé então é uma decisão. Eu preciso acreditar. Um outro exemplo, bem que nos chama a atenção, é da filha de Jairo. Jairo vai até Jesus e fala, mestre, minha filha está doente. E ele vai lá, e Jesus fala, Jairo, eu vou te atender. Está lá em Marcos 5, versículo 36, eu vou te atender. E na caminhada para ir para a casa de Jairo, para atender e para socorrer a filha dele, a multidão está ali comprimindo Jesus e as coisas, e o tempo vai passando. E nós vamos sabendo que no meio do caminhar aparece a mulher do fluxo de sangue, toca na orla de Jesus, Jesus para, Jesus conversa, e de repente nessa conversa, nesse tempo, chega o mensageiro, ei, despede o mestre, precisa mais não, sua filha morreu. Chega lá para Jairo, não precisa incomodar mais ele não, já era. Jesus ouve a conversa, dá uma olhadinha para Jairo e fala o quê? Crê somente. Ei, não perca a fé. Ei, não perca o objetivo. Não perca. Tem coisa na nossa vida que parece que nós estamos clamando, vai ficando pior. Ei, não perca a fé. Parece que nós estamos clamando, parece que o centro está ficando. Ei, não perca a fé. Mas parece que eu estou buscando. Ei, não perca a fé. Mas a filha morreu. Ei, crê somente. Mas meu caso, crê somente. Ah, mas eu queria. Crê somente. Mas o médico diz: crê somente. Crê somente. Creia somente. Creia somente. Creia somente. Não temas. Crê somente. Sabe, Jesus não está dizendo para Jairo: o negócio é comigo, Jairo, pode ficar tranquilo. Não. Jesus está falando para ele: Jairo, assuma a sua responsabilidade de crer. Não perca a responsabilidade de crer. Assuma ela. Não perca a sua fé. A responsabilidade de crer é sua. Permaneça na sua força. Creia somente. Não deixa o medo entrar. Não perca a fé. A decisão de crer é sua, Jairo. Fica firme. E nós sabemos que a menina depois ressuscita. Temos que ter fé em Deus. Use a fé que você tem. Ela fala que ela pode até começar como um grão de mostarda, mas ela vai crescer. E sabe como ela cresce? Na perseverança. Sabe como ela cresce? Na persistência. Sabe como ela cresce? Em você colocando no seu coração: Senhor, a minha fé é pequena, me ajude. Me ajude.
Eu posso estar agora aqui, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar. Eu vou continuar clamando. Use a fé que você tem. Mesmo que agora, aparentemente, para você, ela não seja suficiente para alcançar o seu milagre. Mas clame a Jesus essa noite: Senhor, acrescente a minha fé, até ao ponto que eu possa alcançar o meu milagre. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou estar lutando, vai acrescentando a minha fé. A responsabilidade de crer é nossa, é de cada um de nós. Não jogue a sua responsabilidade de crer para outro. Deus fará em seu favor. Só quero te falar uma coisa: não desista no caminho. Não pare. Não deixe o desânimo tentar. Não deixe pessoas falar: não incomode mais o mestre. Lute. Busque. Clame. Bata. Não é sacrifício, é relacionamento. Peça. Tá, eu vou clamar. Eu vou clamar. Não desista no caminho. Tem coisas que a intervenção de Deus demora segundos. Tem coisas que levam meses. Tem coisas que levam anos. Mas não desista. Enquanto isso, a tua fé tem que crescer. Não depende dele. Depende de nós. Depende de cada um. O que tem tentado te matar?